sem seguir esse método dessa maneira, aplicando aula a aula, estudada, aula trabalhada, aula experienciada para poder avançar, as coisas vão ficar na linha do intelecto, gerando o que o pessoal costuma chamar de obesidade mental ou obesidade intelectual, que simplesmente quer dizer que os conceitos não estão sendo assimilados pelo coração. Os conceitos estão sendo simplesmente trazidos para a parte mental nossa. A gente está crescendo, né, o intelecto, sem que haja transformações interiores. E esse livro é disso que se trata, gente. Porque, conforme eu disse na aula anterior, a minha ideia seria gerar em vocês um choque de realidade, porque o Joel Goldsmith, ele vai falar muito pra gente sobre o clima interno, sobre a nossa condição de espírito interior, né, o nosso estado de consciência, e com isso aí, a nossa conexão verdadeira com Deus. Mas é muito importante abrir esse conceito, né, esse tema sobre Deus, porque a maior parte das pessoas se relaciona com Deus com pouca profundidade quando a gente traz o contexto desse livro para encaixar o que é profundidade. Joel Goldsmith vai falar dos potenciais latentes do espírito, que existem em todos nós. E isso é conhecido desde a antiguidade, por todas as religiões. Não foi simplesmente Jesus que trouxe essa questão do eu e o Pai somos um, né? E tudo que eu faço é o Pai que age através de mim, dentre outras coisas. Isso já era falado no Egito Antigo, na Grécia Antiga, na China Antiga e na Índia Antiga, e a ideia de que o espírito, ele é algo anterior à matéria. Nós como espírito, nós como consciência, a vida em si, ela é espiritual. Porém, contudo, entretanto, todavia, como a gente brinca, nós estamos momentaneamente experimentando uma realidade nessa sociedade atual que está impregnada de condicionamentos. Condicionamentos espirituais, condicionamentos mentais, condicionamentos comportamentais, que reprime muito da nossa espiritualidade em si, certo? E aí dificulta essa conexão com Deus. Então, muitos de nós podemos achar, e não tem problema nenhum, podemos achar que temos uma conexão profunda com Deus. E eu não estou aqui para dizer quem tem uma conexão mais profunda ou quem não tem, ou para dizer que a sua ou a minha é melhor ou pior do que a de outra pessoa. Eu estou aqui para gerar um senso crítico de que, se a minha conexão com Deus ela está tão intensa como eu acho, a repercussão disso tem que ser os resultados práticos no dia a dia. Resultados práticos do potencial que existe no espírito se expressar a partir de mim. Desde qualquer coisa. No tema aqui, Joel Goldsmith está trazendo o potencial da cura. Cadê? E o legal do livro é que ele vai abrindo os bastidores. Porque vejam bem, pessoal, é muito comum hoje em dia, né, nós estamos numa sociedade que ela é estritamente patriarcal, e sendo patriarcal, essa sociedade está explícito nela o raciocínio lógico e dedutivo como ordem do dia, imperando nossas atitudes, nossas ações, nossas decisões, os resultados que a gente tem, certo? Então, a consequência disso é que nós nos relacionamos com uma sociedade que ela é erudita, que ela é intelectual sobre Deus e sobre o Espírito. Mas Deus, não tem como a gente intelectualizar Deus. Tem como a gente sentir Deus, tem como a gente perceber Deus em tudo, em todos. E a partir disso, a gente externar Deus a partir de nós. Através das nossas ações, através das nossas atitudes, através das nossas decisões, através dos nossos comportamentos do dia a dia, das escolhas que a gente faz, das coisas que a gente deixa de fazer, das manifestações e resultados que a gente tem na nossa vida e na vida dos outros. A partir disso, Deus vai sendo evidenciado. Né? E a partir dessas experiências, essas e outras experiências, né, interiores, experiências subjetivas, nós deveríamos, então, falar um pouco de Deus. Porque, vamos resgatar um conceito que o Wagner Borges traz muito em suas lives, que é, nós enxergamos uma pequena parcela do todo. Nós, como indivíduo, a gente tem a nossa limitação. Então, você imagina o relativo, que a nossa capacidade ali, né, de enxergar na nossa pequenez, a parcela que a gente consegue enxergar, imagina nós tentando decifrar o todo a partir disso. O todo que está em tudo, e que está em todos, e que é muito além dessa vida que nós estamos aqui na Terra, no plano material, no 3D, no plano biológico. O todo que se estende por todas as dimensões, por toda a multiexistência que nós temos na jornada da consciência, na jornada espiritual, os nossos ciclos, né, de vida, deixamos de existir nesse plano, passamos a existir em outro plano, como consciência, com corpos mais apropriados. A gente vai falar muito disso nos temas posteriores, né? Então, toda essa jornada, em várias dimensões,
em vários planetas, em várias galáxias, em vários universos, multiversos e mais um monte de coisa que a gente não entende. Imagina a gente tentar conceituar tudo isso aí a partir da nossa pequenez. Não dá certo. Eu tentando decifrar o todo, intelectualizar o todo. Não vai rolar. E o legal do livro aqui é que o Joel Goldsmith traz os bastidores. O que são os bastidores? É o tipo de conexão que ele tem, os sentimentos que transbordam a partir dele, as certezas e convicções que permeiam ele. Porque na maior parte do nosso dia a dia, pessoal, nós não transparecemos para as pessoas 100% da totalidade que a gente percebe e sente dentro de nós. Nós transparecemos para as pessoas uma pequena parcela de nós mesmos. Mas é no nosso íntimo que a gente carrega a verdadeira essência nossa. Com as nossas dores, com as nossas frustrações, com as nossas experiências espirituais, que a gente não revela, que não conversa no dia a dia, por qualquer motivo que seja, as nossas preocupações, as nossas dúvidas, os nossos medos, aqueles nossos segredos, os nossos tabus, aqueles nossos traumas, os dogmas que temos instalados, tudo isso, né, que a gente carrega no nosso íntimo, e quando a gente tem a oportunidade, ou quando a gente se encontra num momento de solitude, ou num momento ali sozinho, único, entregue a si mesmo, nós somos capazes de perceber tudo isso em nós. Que é muito mais do que aquilo que a gente expressa para as outras pessoas. Que é muito mais do que aquelas camadas que a gente entrega de nós mesmos para as outras pessoas. As personas, as máscaras que nós vestimos no nosso dia a dia. A máscara que eu visto quando eu estou trabalhando, a máscara que eu visto quando eu estou em família. Ou seja, os comportamentos, atitudes e decisões que eu tenho quando eu estou no trabalho, os comportamentos, atitudes e decisões que eu tenho quando eu estou na família. Eu me movo, eu me relaciono de maneira diferente entre um ambiente e outro ambiente. Então, o nosso todo, a nossa totalidade, ela é muito além do que aquilo uma parcela da sociedade consegue enxergar sobre nós. De repente, no trabalho, eu me vendo, né, a minha persona, a minha máscara, de uma determinada maneira. E se a pessoa só se relaciona comigo no trabalho, ela vai ter uma visão sobre mim, que possivelmente será uma visão muito diferente da visão familiar que a minha família tem sobre mim. Porque o ambiente é diferente, eu me relaciono diferente, né? Então, eu, na totalidade, sou muito maior do que isso. Muito maior do que eu expresso, muito maior do que as pessoas conseguem perceber. E o Joel Goldsmith vem trazendo esses bastidores dessas conversas que não são conversas naturais no nosso dia a dia. Nós não temos a tendência de sentar para tomar um café da tarde, para tomar um café da manhã, para fazer alguma celebração coletiva. Nós não temos por hábito, pelo menos acredito que a grande maioria, assim como eu, não tem por hábito tratar de certos assuntos, como a ordem do dia. Vamos se juntar para contemplar Deus, para falar sobre Deus, sobre a espiritualidade, sobre o nosso íntimo, sobre as dores que a gente está carregando. A maior parte das pessoas evita isso, evita chamar o outro para falar assim, para expressar as dores que anda carregando, os desafios que anda tendo no casamento, no matrimônio, para poder se abrir de N maneiras. Geralmente não. A gente tem afinidade por interesse sobre alguns assuntos específicos. Então a gente se esconde atrás de alguns véus que nós mesmos criamos através dessa sociedade patriarcal. E o Joel Goldsmith, então, vou pegar algumas anotações aqui, página 49, né? A linguagem da cura pelo espírito. Durante os anos em que eu dedicava o meu tempo exclusivamente à terapêutica espiritual, aprendi a não considerar os meus pacientes como seres humanos, nem me dirigiria a Deus para que eles recuperassem saúde. Eu via Deus em cada pessoa que me visitava. Eu via Deus como esse ser individual. E essa verdade criava harmonia. Essa verdade revelava a divindade do ser humano e do corpo deles. E essa revelação se tornou a pedra fundamental do edifício da autorrealização. Pessoal, o que ele está falando aqui? Olha que profundo isso. Expandir a consciência, criar um grau de resolução interior capaz de sentir, e olha só, sentir que Deus habita na outra pessoa, qualquer que seja a outra pessoa, seja um bandido, seja um ladrão, seja um estuprador, seja um assassino, seja uma pessoa que me fez muito mal, seja uma pessoa que eu tive um dia como inimigo, qualquer pessoa, olha que profundo isso, em qualquer raça, qualquer credo, qualquer lado ideológico ou político, qualquer dogma religioso ou qualquer linha espiritual de frente, né, religiosa, qualquer nacionalidade, lembra? Todos. Sentir que todos eles, que Deus habita em todos eles. Não significa que essas pessoas permitem que Deus se expresse a partir deles, obviamente. A pessoa que está fora da sociedade ali fazendo mal, e muitas vezes nós somos essas pessoas fazendo o mal para os outros, mesmo que nós não queiramos, né, mas muitas vezes nós reagimos de maneira muito controversa, né, espiritualmente falando. Enfim, nós vamos ter uma aula disso. Mas para qualquer pessoa que seja, qualquer animalzinho, eu vou incluir os animaizinhos nisso, nós sentirmos que Deus habita dentro dele. Porque aí o nosso íntimo
No nosso relacionamento, nós estaremos nos relacionando da nossa essência divina para com a essência divina que habita na outra pessoa. E esse, de acordo com Joel Goldsmith, não é Guilherme falando, tá? Isso não é o meu ponto de vista, isso não é a minha visão pessoal. Isso eu estou comentando sobre o Joel Goldsmith e vou utilizar os conceitos dele para montar a base que vem a seguir, certo? Então ele está dizendo que é através dessa sintonia de sentir a minha essência divina conectada com a essência divina da outra pessoa que gera o poder de harmonia. E o poder de harmonia significa o poder de cura. Na base, na essência de tudo, existe só Deus, o Criador primordial, a consciência primeira, a causa única de todas as coisas. Tanto faz o jeito que quer falar de Deus. Mas na essência, na base de tudo, só tem um corpo, uma consciência, a consciência de Deus. E essa consciência, por si só, impera nela, rege nela a harmonia. Toda vez que nós, em algum momento de nossa vida, seja na nossa vida biológica, ou seja, no nosso corpo físico, seja na nossa vida financeira, seja na nossa vida conjugal, seja na nossa vida familiar consanguínea, seja na nossa vida nos momentos de lazer, em sociedade, toda vez que em algum momento nós não experimentamos harmonia, nós não experimentamos alegria, nós não experimentamos crescimento, nós estamos na contramão da essência de Deus. E isso é muito maior, esse resultado, esse fato, ele é muito maior do que o que eu mesmo posso achar sobre mim, ou posso achar sobre o meu grau de resolução. Por quê? Os meus resultados práticos estão escancarando para mim um outro viés. E talvez eu estou fazendo vista grossa para tudo isso, de maneira inconsciente, não tem problema. E esse geralmente é o padrão das pessoas. Fazer vista grossa para a realidade que impera dela sobre a vida, né? A realidade interior, as más resoluções que estão ali juntos, contribuindo para construir tudo isso. Voltando ao ponto do Joel Goldsmith, então, rasgar esse véu, criar um grau de resolução interior tamanho que possa permitir com que o nosso se relacionar íntimo seja de essência para essência, é o ponto de partida. E se, de fato, eu estou nesse grau de resolução interior, nessa expansão de consciência desse tamanho, para poder me relacionar desse jeito, é inevitável que o resultado prático tenha que aparecer, certo? Tem um episódio de Jesus lá, da mulher que chegou e tocou o manto dele e se sentiu curada. Ou seja, em outras palavras, ela entrou na aura dele. A gente vai falar sobre campos de energia, sobre aura. Ela entrou na aura dele e a aura dele, por ele ser uma expressão de Deus, a própria aura já transformou, já gerou harmonia na mulher. Olha que grande isso. Agora vamos voltar para nós, como cidadãos normais. Será que no nosso dia a dia, como é que a gente se relaciona com as pessoas? A gente se relaciona pela aparência, a gente se relaciona por aquilo que ela entrega para nós, ou pelas expectativas que eu tenho atendidas e frustradas, né, não atendidas de uma pessoa em relação a mim. Por exemplo, se eu faço alguma ação, alguma atitude, barganhando algum resultado, alguma atitude da outra pessoa, alguma resposta, seja uma resposta de reconhecimento, de valorização, de afeto, tanto faz, e a outra pessoa não expressa isso, então isso gera em mim, de repente, uma quebra de expectativa que eu posso tratar o outro mal, ou eu posso me sentir nesse momento desvalorizado, desmerecido, e dar uma acuada, uma acanhada, a ponto de mudar meu humor. Então, como estamos nos relacionando? A gente se relaciona assim, através da aparência, através dessa barganha, nós nos relacionamos através de algum interesse próprio, através da cor da outra pessoa, através do status que ela tem, através do quê? Através do credo dela, da raça? Não, se é da religião X, tudo bem, chegue perto de mim. Se é da religião Y, opa, minha crença diz que você não deve se aproximar muito de mim, que você pode fazer o mal, e eu não estou buscando o mal. Como a gente se relaciona? Se a maior parte das vezes perceber que a gente não se relaciona na essência com a essência, então está provado que nós estamos nos relacionando através das nossas sombras também, das dores que carregamos, das partes reprimidas que carregamos, das máscaras que usamos. A gente se relaciona com o externo, a gente se relaciona com a ponta do iceberg. E é preciso transcender tudo isso para começar a compreender Deus, para começar a compreender o que o Joel Goldsmith está trazendo aqui. Senão a gente vai ficar no conceito, a gente vai ficar no intelecto, na parte erudita. Eu tenho muitas anotações, eu vou ler apenas algumas. Então desistimos de querer curar alguém, desistimos de querer melhorar ou enriquecer alguém. Então vivemos constantemente em harmonia da consciência do ou do eu sou. E muitas vezes, né, para quem trabalha aí com a parte de cura, seja através de um passe, seja através de um reiki, seja através do jorei, cura prânica, de alguma terapia integrativa, apometria, tanto faz a técnica, tanto faz a ferramenta, mas você que trabalha nesse âmbito, mesmo que seja no âmbito da psicologia, vamos ser sinceros nesse momento. Quantas vezes nós não nos relacionamos com o nosso paciente, e eu me coloco nesse pacote,
porque eu estou dentro das terapias integrativas, quantas vezes nós não nos relacionamos com o paciente sabendo que lá no fundinho nós gostaríamos de provocar a cura, nós gostaríamos de provocar nele a mudança, a melhoria, a transcendência, não é? A gente já entra lá no fundinho, muitas vezes, com essa intenção. E aqui ele está quebrando tudo isso. Porque se eu estou na base da essência, e ele fala muito isso no livro, se eu estou em comunhão com Deus, o véu não existe para mim. O que é o véu? O véu é a doença, é a queixa da pessoa, seja ela qual for. O que podemos entender nesse momento por queixa? Os problemas que ela traz. Se ela chegou para mim falando sobre um problema de saúde, beleza, é uma queixa, é um véu. O corpo dele, ou o corpo dessa pessoa está experimentando a perda de saúde, assim como algumas vezes acontecem conosco, experimentamos a perda de saúde, porque nós desviamos em caráter da nossa essência divina. E é natural, estamos num mundo de prova e expiações, somos seres humanos cheios de defeitos e falhas. É natural que algumas vezes nós escorregamos. Mas, se estamos conciliados no caminho da iluminação espiritual, no caminho da remissão dos pecados, no caminho da rendição, no caminho da redenção, todas as terminologias equivalentes, para mim, pessoal, são todas sinonímias, essas palavras, querem dizer a mesma coisa. Então, se eu estou nesse caminho de maneira consciente, o natural também que quando eu escorregue, é que eu me levante rapidamente, corrija a minha rota rapidamente, e então eu comece a investigar o que foi que me fez derrapar, para que num próximo momento eu possa transcender esse padrão que me fez escorregar, para que eu continue evoluindo, né? Então, nesse ponto, enquanto somos falhos, é natural que a gente veja a perda de saúde, é natural que a gente experimente muitas vezes a falta de prosperidade financeira, ou a falta do crescimento exponencial, né, na prosperidade financeira. E o que é que está acontecendo? Se essas queixas chegam até nós, como nós nos relacionamos com ela? Qual é o nosso grau de envolvimento? Se eu começo a me envolver com a queixa, de acordo com Joel Goldsmith, já estou saindo do foco. Eu estou perdendo a conexão com Deus. Eu estou entrando na Matrix. Eu estou entrando no mundo de Maia. Eu estou entrando nas máscaras, nas sombras, nas dores. Eu estou entrando naquilo que não é real para o espírito, certo? Eu estou entrando no véu, na matéria, na ignorância. Olha que profundo isso. Então imagine o tanto de transformação, o tanto de lixo, de toxicidade emocional e mental a gente tem que transcender, tirar dentro de nós, né? O tanto de fardos que nós temos que descarregar para que, de fato, a gente possa expressar essa divindade, essa espiritualidade genuína. Eu vou seguir um pouco mais. A cura espiritual supõe uma consciência altamente desenvolvida, tudo que eu estava falando. Então isso tem que ser prático, tem que ser o dia a dia, tem que ser o real para a pessoa, tem que ser o que ela experimenta, o que ela vive. E não, a gente vai ficar no mundo do intelecto, a gente vai ficar no setor ali dos eruditos, lendo um livro atrás do outro e comentando o máximo que a gente consegue interpretar dos livros que estão ali. Isso não quer dizer que aquilo que a gente fala, a nossa oratória, não quer dizer que a nossa oratória representa o nosso coração. Muitas vezes eu posso falar maravilhosamente bem de Deus para uma plateia, mas é no meu íntimo do dia a dia que muitas vezes eu posso perceber que eu não estou íntegro com a minha oratória, ou eu não estou alinhado com a minha oratória. E aí a gente entra, né, naquela expressão que todo mundo conhece, que é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço.